Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, que horas que vocês estão assistindo aí? Então, pessoal, vou falar um pouquinho hoje sobre a sociedade mineradora, tá bom? Sou a professora Suelen, sou professora de História de vocês dos segundos anos. E aqui nesse primeiro mapa, a gente já pode observar alguns locais de extração do ouro no Brasil, tá? Eu tô passando o mouse aqui, ó. Essa parte amarelada, essas duas partes amareladas é onde acontecia a extração de ouro, principalmente no século XVIII, tá? O século XVIII no Brasil é conhecido como século do ouro. E aqui então nós temos algumas vilas que vão surgir em volta dessa extração de ouro. Nós temos Vila Rica, que atualmente é Ouro Preto, né? São João del Rei, Sabará, Ribeirão de Nossa Senhora do Carmo, que é Mariana, e no caso aqui é Minas Gerais hoje, tá bom? O nome aí do estado é em referência à extração de ouro, Minas Gerais. Aqui nessa partezinha roxinha, bem clarinha aqui, é onde se extraía então os diamantes, tá bom? Então a Minas Gerais não era rica só apenas em ouro, mas também em diamantes. E hoje nós temos a cidade então de Diamantina. Antigamente chamava Arraial do Tijuco. Inclusive a Chica da Silva viveu nesse Arraial do Tijuco aqui, tá? Continuando então, aqui nós temos uma igreja lá em Minas Gerais, mostrando a grande riqueza que era na época a extração de ouro, né? Representando a riqueza, a força da igreja católica, tá? E a extração de ouro. Isso aqui são tudo adornos feitos banhados a ouro, tá bom? Então olha só que linda essa igreja, né? Nossa, lá dentro deve ser maravilhoso. Se olhar todos esses detalhes, ó, são todos bem feitos, tá bom? Então, nós temos um dos artesãos aí, é o Aleijadinho, né? Depois a gente vai falar dele. Continuando, Corrida do Ouro. A descoberta do ouro no Brasil aconteceu no século XVII, na região de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, o que provocou uma verdadeira corrida do ouro para essas regiões. A descoberta do precioso metal foi feita em 1698 por Antônio Dias de Oliveira em Ouro Preto. Aqui nós temos então Sabará, né, 1693, descobrindo o ouro aí, Vila Rica, Ouro Preto, também tudo em Minas Gerais. E aqui ele falou, né, sobre a questão de muita gente vir visitar e começar a trabalhar nessas minas, tá? A notícia se espalhou, milhares de pessoas foram ao sertão mineiro. Essas pessoas eram de Portugal, Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo e etc. Olha, nós temos aqui, ó, pessoas vindas lá de Portugal, vindas de fora do Brasil para extrair ouro em Minas Gerais, tá? Então isso aqui já vai começar a gerar um conflito entre os habitantes que viviam ali em Minas Gerais, Rio de Janeiro, por ali, e população de Portugal. Trouxeram várias pessoas da África para trabalhar como escravos nas minas, né? Isso aí já era de praxe. Quem é que vai trabalhar? Os escravos. Quem vai ficar rico? O dono de escravo, né? Com certeza. Corrida do ouro. Ao chegarem na região das minas, não tinham o que comer. Então imagina, a mina é descoberta no meio da floresta ali, e na época ali Mata Atlântica ainda, né? E ninguém estava preocupado em plantar, ó, não tinha onde morar, não tinha casas, não tinha o que vestir, ninguém se preocupava em plantar ou criar, se preocupavam apenas com o ouro. Havia crise, né, de fome, e as pessoas se refugiavam no mato em busca de raízes e frutas para comer. Então, olha só a situação dessa população, né? Principalmente, você pode imaginar os escravos aí, né? Que além de trabalhar o dia inteiro, dos primeiros raiais do sol aí até onde conseguia enxergar alguma coisa, eles tinham que trabalhar, e sem comida, tá? Isso gerou as monções.
As monções, né, com o passar do tempo percebeu-se que precisava de alimento, precisava de roupa, precisava de remédio nessas localidades. Então, o que aconteceu? Alguns homens vão se transformar em mercadores, tá? Pessoas que navegavam nos rios ou então no meio da floresta abrindo as picadas, né? E transportavam os alimentos aí. Então, isso aqui são as monções, ó. Aqui, no caso, eles estão vindo de canoa, né? Pelo rio. E aqui nós temos exemplos de alguns objetos, aqui não dá para ver, né, na pintura, mas era essa a função das monções, levar a mercadoria até as minas. E é claro que essas mercadorias eram caríssimas, tá? E a gente pode trazer isso para a nossa realidade atual, tá bom? Aqui, por exemplo, em Porto Velho, em 1980, pouco tempo atrás, uns 40 anos atrás, houve a descoberta do ouro no Rio Madeira. E assim, houve uma febre do ouro e muita gente veio para trabalhar na extração do ouro ali em Porto Velho. E no caso eles trabalhavam com dragas, tá? Alguém tinha que descer até embaixo no rio com as dragas, segurar o cano de sucção lá no fundo do rio, porque o ouro fica alojado no fundo do rio e o rio era bem fundo, ainda é fundo. Tá? Tem um monte de situação. Mas onde eu quero chegar? Os produtos ali em Porto Velho ficaram muito caros, tá? Aí vai aumentar, além do valor econômico das mercadorias, vai aumentar aí a questão de doenças nas regiões, a criminalidade principalmente, tá? Muitas pessoas morrendo devido ao ouro. O ouro é ouro, diamante, metais preciosos. Causam muitas disputas e muitas guerras aí, muita morte, tá bom? Então a gente pode trazer para nossa realidade também. Então, quando vocês verem a descoberta de ouro ou descoberta de algum metal, muita gente trabalhando, vai ter todos esses problemas. Vai ter prostituição, vai ter aumento dos alimentos, né, econômico. Vai ter também aumento de doenças, brigas, criminalidade, tudo isso, certo? Voltando então, corrida do ouro. Com o tempo isso mudou, né? Com o passar do tempo eles foram percebendo que seria vantajoso aí começar a plantar próximo dessas minas. E é claro que vai começar a surgir então as vilas, né? As cidadezinhas. E as pessoas vão começar a plantar em volta ali, né? Plantação de milho, feijão, começaram a criar porcos e galinhas, usavam o ouro como moeda, né? Isso é muito comum nas minas de ouro. Você pega um montante de ouro, isso, vale tanto, né? Em troca por mercadorias. Compravam de outras regiões o que necessitavam também, né? Guerra dos Emboabas. Lembra que eu falei dos paulistas que estavam vindo para cá? Paulistas não, os portugueses que estavam vindo lá de Portugal para extrair o ouro. Pois é, houve uma guerra entre portugueses vindo lá de Portugal, no caso são os estrangeiros, contra os paulistas mineiros que viviam aqui já, né? Então, aqui ele fala dos emboabas, né? Os portugueses eram chamados de emboabas porque usavam botas altas. Os portugueses vindo lá de Portugal usavam botas e essas botas, os índios tinham uma ave que tinha tinham plumas nos pés. E essa ave era chamada de emboaba. E como esses portugueses tinham então essas botas, eles apelidaram esses portugueses de emboabas, em referência aí a essa cobertura que existia aí na perna, né? Na parte da canela ali. Na guerra, os emboabas venceram, no caso dos portugueses. O líder dos emboabas, Manuel Nunes Viana, Manuel foi aclamado governador. Então, olha só, os próprios portugueses vindo lá de Portugal, os estrangeiros emboabas, venceram os paulistas e ficaram com a parte da terra, tá bom? Então, essa foi a Guerra dos Emboabas. Corrida do Ouro.
As primeiras cidades de Minas Gerais. Rio de Janeiro se separou de São Paulo e Minas Gerais. O governo fundou vilas para controlar a população. A primeira vila, 1711, Ribeirão de Nossa Senhora do Carmo, hoje Mariana. Inclusive aconteceu aquele desastre, né, de Mariana lá e tudo mais. Outras vilas, Vila Rica, Sabará, São João del Rei, Vila Nova da Rainha, Caeté e Vila do Príncipe, Cerro. Então, nós temos algumas vilas aqui, né? Só em questão de informação mesmo. Produtos exportados no Brasil colonial. Aqui nós temos, então, o açúcar, essa parte branca, tá? Esse marco branco que vocês estão vendo aqui subindo, ó. Esse marco branco. Aqui é o ano, né? O ano dessa produção. Ouro. O ouro nós estamos aqui de risquinho, vocês podem ver, ó. O ouro, ele começa a ser descoberto em 1700, ó. Com menos de 15 mil libras esterlinas, tá? É a moeda da época. Aí depois, em 1750 a 1760, olha a quantidade de ouro extraída em milhões agora, ó. 2 milhões de libras esterlinas, um pouco abaixo. E aqui em 1760 nós temos o auge do ouro, né? Mais de 2 milhões de libras esterlinas vendidas aí para Portugal. Na verdade era transportado, esse ouro não ficava aqui no Brasil. Nós temos muito ouro no pescoço das portuguesas, tá? Das europeias e dos ingleses também, tá? Acredito que um pouco desse ouro nosso tá lá no pescoço da Elizabeth II, da rainha da Inglaterra, hoje ainda, tá bom? Porque Portugal tinha acordo de comércio com a Inglaterra. E aqui esses homenzinhos nós estamos vendo aqui é a quantidade de pessoas, tá? De milhões de habitantes ao decorrer do tempo. Em 1800 o Brasil tinha 3 milhões e 300 mil habitantes. Hoje, 2021, nós temos aí cerca de 210 milhões de habitantes. Aumentou, hein? Aumentou muito, né? Aqui, exceto os índios, tá? Ele tá falando só dos homens brancos aqui. Continuando, o rei de Portugal criou a intendência das minas. A intendência servia para explorar o ouro, cobrar impostos, tá? Era uma casa, vamos colocar, é como se fosse a polícia da época, tá? Julgar crimes na região. A mina era dividida em datas. Então, olha só, se você descobrisse um lote de ouro, no caso, ouro em algum lugar, esse pedaço ia ser dividido em datas. Até hoje a gente chama data, né? Onde a gente mora, aqui na cidade ainda são datas. Mas esse nome vem de antigamente. Então, o que acontecia? Descobri ouro em algum lugar. Essas datas, esse pedaço de terra era cortado. 2 datas dessa ficava para quem tinha descoberto o ouro. A terceira data, no caso, a mais próxima do veio aurífero, ficava para o rei. E as outras datas eram distribuídas entre os mineradores. As maiores datas eram para quem tivesse mais escravos. E aqui nós temos, então, um modelinho desse ouro aqui, já retirado o imposto. A gente vai ver mais para frente. O instrumento de mineração, nós temos a bateia, que é como se fosse uma bacia, mas ela é afunilada aqui, tá? Ver se dá dando para ver. Vocês procurem depois, né, algum vídeo sobre a bateia. E o ouro, ele é mais pesado do que o cascalho, do que a água. Então, quando eles giram essa bateia aqui, junto com essa água, o cascalho e a água vai saindo, você tem que saber fazer esse processo também, né? E o ouro vai ficando no fundo da bateia. Aí nós temos outras ferramentas aqui, né? O picão, o almocafre e a enxadinha. E aqui é a roda d'água, que também era utilizada na época para extrair o metal. Aqui, no caso, iam jogando a água, ia girando essa roda aqui e eles iam conseguindo trabalhar com o ouro.
Impostos. Impostos cobrados, né, sobre tecido, ferramentas, gêneros agrícolas, sobre homens livres e escravizados. Então, era imposto que não acabava mais. E o pior de todos esses impostos era o quinto, que era 20% do ouro extraído ia para a coroa portuguesa. Então, vamos colocar assim que você encontrou 10 quilos de ouro. 20% ia para a coroa portuguesa, ou seja, 2 quilos de ouro ia para a coroa portuguesa. Você ficaria com 8, tá bom? Então, esse seria o quinto, 20% do ouro extraído. E o contrabando? Contrabando, tô falando rápido porque eu tenho que concluir mais rápido esse vídeo, tá? As pessoas escondiam ouro entre os dedos dos pés, nos saltos, solas das botas, nos doces e salgados, em estátuas de santos, no meio do cabelo, na sela do cavalo, tá bom? Em várias partes. Então, os escravos eles eram bem vigiados para que eles não escondessem esse ouro ou então o diamante, tá? Aqui nós temos o Santo do Pau Oco, tá bom? O que significa Santo do Pau Oco? Antigamente, como ele já disse ali atrás, as pessoas escondiam ouro em pó e diamante dentro de santos de pau oco. Olha, tá vendo esse santinho, ó? Aqui tem uma portinha fechadinha, como na época era a igreja católica que vigorava no Brasil, né? Então, você, tô passando com alguns santos de madeira aqui e tal, pra igreja. Aí você não era investigado, né? Aí, o que acontecia? As pessoas, para contrabandear o ouro, fazia um buraco aqui dentro, né? Deixava esse santinho oco aqui e escondia o ouro aqui dentro, ou o diamante, fechava a portinha e passava pela intendência das minas e ninguém nem desconfiava. Então, essa expressão santinho do pau oco, que até hoje é utilizado no Brasil, desculpa, ela é em referência de algo falso, algo que parece uma coisa, mas não é, tá bom? Então, é a mesma coisa aqui, é um santo, né, uma estátua, só que, na verdade, ele esconde um contrabando aqui de diamantes e de ouro, certo? Então, santinho do pau oco, uma pessoa falsa. Aqui é o ouro já quintado, ó, retirado os 20%, chegava na casa de fundição. Aí, na casa de fundição, o ouro era derretido, né? Quando era trazido em pó, era derretido, tirado os 20% da coroa portuguesa. Depois, eles faziam essas numerações aqui, ó. O ano, ó, 1809, a extração desse ouro. Quilates aqui. Quilates, 23 quilates e 3 grãos. Então, essas numerações aqui tem uma certa explicação aqui. Então, aqui, quando essas barrinhas estavam assim, é porque já era tirado o ouro da coroa portuguesa. Aqui nós temos a revolta de Vila Rica, mas nós vamos deixar, então, para outro contexto, tá bom? Nós vamos trabalhar agora, vamos ver se vai dar tempo para a gente responder as atividades, né? Vamos lá, então. Essa daqui é para ver se está certo ou errado, né? Ele fala aqui sobre a intendência das minas e que o imposto cobrado era o quinto, que é o 20%, né? De todo o metal extraído, principalmente o ouro. Tá certo essa questão, né? Tem essa afirmativa, tá certo. 2. Com a descoberta das minas de metais e pedras preciosas no século 17 e 18, muitos colonos aventureiros de outras capitanias do Brasil dirigiram-se à capitania de São Paulo, onde à época encontrava-se centros de mineração. A relação entre mineradores paulistas e aqueles que lá chegavam passou a ficar tensa na primeira década do século 18. Fato que deu origem a um confronto sangrento conhecido como, olha só, a Guerra dos Emboabas, tá bom? A briga aqui entre mineradores paulistas e as pessoas que chegavam lá de Portugal, tá? Então, Guerra dos Emboabas. 3. Pode-se citar como as principais consequências da mineração.
né? Gerou alta migração portuguesa para a região de Minas Gerais? Sim, gerou muitas pessoas vieram, né? A gente pode ver, a gente viu o aumento da população. Mudança econômica e demográfica no litoral para a região centro-leste. Isso, muitas pessoas saíram do litoral, da praia e adentraram mais dentro da floresta. Intensificou o tráfico negreiro? Sim, né? Ficaram aí aprisionando cada vez mais escravo. Crescimento populacional, sim. Maior desenvolvimento comercial e desenvolvimento do mercado interno. Certo. Por que foram implantadas no Brasil as casas de fundição? Para que o ouro fosse retirado, para que o imposto fosse cobrado mais fielmente, porque as pessoas estavam contrabandeando o ouro demais, né? Então foi feita a casa de fundição, que todo o ouro que saísse do Brasil tinha que estar naquelas barrinhas que a gente viu, né? Com a demarcação, com o ano, tudo certinho. Então, se eles pegassem alguém com ouro em pepitas ou então o ouro em pó, eles já sabiam que o ouro não tinha sido descontado o imposto que a coroa portuguesa cobrava. Agora, pessoal, vocês, depois que vocês terminarem de responder, envie essas atividades aí e conclui ela na sua plataforma, para que ela não apareça mais para você fazer e para que ela apareça aqui também para mim corrigir, tá bom? E depois envia aqui, né? Envia essa atividade, ok? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu vou passar mais umas atividadezinhas que mudaram a forma de passar a atividade, que na semana da revisão tem que passar mais atividade. Então amanhã não, né? Hoje vou passar as atividades e o vídeo explicativo, ok? Então é isso, um abraço para vocês, fiquem com Deus, até outra aula.